Hoje conversaremos com ninguém mais, ninguém menos que Margaret Hamilton, a engenheira líder da equipe de desenvolvedores do software da Apollo 11, o software responsável por levar o homem até a Lua. Hoje descobriremos mais sobre sua incrível jornada, sobre as lições tiradas da missão Apollo e como ela mantém sua relevância nos dias de hoje. Margaret, é realmente um grande prazer e uma grande honra tê-la aqui no nosso programa. E muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa emissora para poder esclarecer algumas coisas sobre a sua área. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço poder relembrar e compartilhar uma parte tão importante da minha vida e da história da tecnologia. Então, acho que para começar a entrevista, nada melhor do que começar pelo começo. Então, sem dúvida, um dos seus trabalhos mais relevantes e mais conhecidos foi o desenvolvimento do software da Apollo 11, que levou o homem até a Lua. E na década de 60 estava acontecendo tudo aquilo de Guerra Fria no mundo e as duas nações estavam competindo para ver quem tinha o maior poder bélico e, sem dúvida, chegar à Lua era o objetivo. Como foi para você trabalhar com uma coisa tão nova, tão diferente do que estava sendo trabalhado antigamente? Como foi para você lidar com uma coisa que ninguém sabia que existia ainda, que ninguém sabia que era possível trabalhar? Como foi isso para você? Bem, eu não vou mentir, veio de muita motivação e dedicação, até porque como era algo muito recente, novo, até o nome engenharia de software não existia naquela época, era tudo muito experimental. Então o processo era cheio de incertezas. Sendo assim, eu descobri a importância de criar sistemas resilientes e formar padrões que agora são básicos, como a correção de erros e como eu posso dizer, respostas em situações imprevisíveis, sim. Sem dúvida, você lançou uma espécie de tendência no mercado. E a missão Apollo, sem dúvida, teve grandes significados para todo mundo, o mundo em geral. E eu gostaria de saber como foi para os desenvolvedores de software, para os engenheiros, e principalmente para você que liderou esse projeto, o que você acha que é o maior legado que a Apollo 11 deixou para principalmente, obviamente, para os desenvolvedores de software e os engenheiros em geral? O que eu considero mais duradouro é a confiança no software, até porque nada daquilo havia sido testado antes. Então, em pensar que o software poderia pensar e decidir ao mesmo tempo, foi algo tão revolucionário quanto o homem ao pousar na Lua. E ainda foi comprovado que projetos tecnológicos afirmam que o hardware e o software são tão importantes quanto hoje em dia. Sendo assim, eu finalizo. Foi muito esclarecedor saber como foi a visão principalmente sua, que participou do projeto. Muitas pessoas veem os resultados do voo Apollo, mas nem todos veem esse lado de quem conseguiu, que de fato levou o homem à Lua. E é muito interessante ver essa visão, principalmente sua, que, como eu falei, trabalhou na área. Eu gostaria de saber uma coisa, desde que, com certeza nossa audiência também está ansiosa para saber, desde o seu trabalho na Apollo, o sistema de software evoluiu muito, certo? Sim. Qual foram essas mudanças e para a nossa audiência que quer, porventura, entrar nesse trabalho, o que eles vão precisar enfrentar e o que você diria para eles para tentar superar esses problemas? Eu diria que a complexidade crescente é algo bem arduoso, até porque o software é interconectado e globalizado, então necessita de uma grande precisão em tentar dominar, sabe? Então, eu aconselho a fazer práticas mais rigorosas para poder acompanhar esse desenvolvimento. Então, o que eu também aconselho
é que nada substitui uma boa equipe com uma boa ideia no âmbito de trabalho. Eu acredito que uma coisa que muitos da nossa audiência estão querendo saber e que querem entrar nesse trabalho é quanto ganha um programador de software. É um valor muito alto, um valor mais mediano, é um valor que cresce conforme o tempo. Como funciona o salário de um programador? Bom, claro, depende dos salários, até porque se eu comparar por exemplo, da tecnologia de ponta, temos a IA, a inteligência artificial e a segurança cibernética, porque justamente hoje em dia as empresas estão procurando uma precisão entre os trabalhadores para poder acompanhar o desenvolvimento e o quanto eles estão desesperados para poder ter uma inovação entre eles. Então, essas duas áreas de desenvolvimento de IA e segurança cibernética são as áreas de desenvolvimento de software que mais dá lucro, certo? Bom, muito interessante. Eu acredito que isso acho que incentiva um pouquinho mais nossa audiência que quer seguir nesse trabalho, começar a pensar melhor nessa possibilidade. Para finalizar, eu gostaria de perguntar o que te motivou a continuar no trabalho durante todos esses anos, desde a São Paulo na década de 60 até agora. O que te motiva a sair da cama todo dia? Eu queria que você dissesse qual é a sua razão para fazer isso, para também inspirar a nossa audiência que quer seguir para esse trabalho, que pelo que eu vi não é um trabalho nada fácil. Eu queria saber o que te leva a fazer isso. Certo. O que me motiva é a próxima geração. Porque se pararmos para pensar, desde a época de Apollo, a gente não imaginava quantos métodos agora são tão básicos que os novos desenvolvedores usam hoje em dia. Então, o que realmente me faz a ter essa busca seria o quanto será inovador o progresso tecnológico. Bom, então assim nós finalizamos nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Continue atentos, porque depois de um breve comercial iremos voltar com mais uma mente incrível da tecnologia. Aguardem. Obrigado, Eric, e olá, querido telespectador. Hoje eu tenho a honra de estar aqui na linda casa do Sr. Linus Torvalds. Ele que criou o sistema de software Linux, que revolucionou o sistema de software aberto. Olá, Sr. Linus. Olá, boa noite, Flávio. Bom, vamos começar fazendo algumas perguntas. Em 1991, você criou o Linux como um sistema pessoal. Quais foram as principais dificuldades que você teve? Eu iniciei ele como um hobby. Eu me inspirei nele no MS-DOS, era bem famoso na época. A minha principal dificuldade que tive nele foi que eu era só um estudante. Eu tinha que ter a ajuda de outros desenvolvedores para conseguir construir um sistema tão avançado. Mas eu não tinha a capacidade de falar com os outros para conseguir tempo de desenvolvedores para trabalhar em um projeto que poderia dar certo ou errado. E uma pergunta que muitos que estão entrando agora na área têm qual é a média salarial assim? E o que pode influenciar essa média para melhor ou para pior? Depende muito da região, do local que você trabalha, da empresa que você trabalha sozinho ou não. Tipo, no Vale do Silício, as pessoas que trabalham lá ganham bem mais do que qualquer outra região. Lá,
as pessoas ganham mais e trabalham até que mais também. Mas se você for focado e desenvolvido, conseguirá ganhar tanto quanto quiser. E o Linux foi uma marca para o desenvolvimento de software aberto. O que você pensa sobre as novas coisas que aconteceram daqui para frente em relação ao software de software aberto? O software aberto é fundamental para o nosso desenvolvimento. Por quê? Ele auxilia e melhora a comunicação e entendimento dos erros dos outros para nós. No desenvolvimento, um erro é só um entendimento para você aprender melhor. Então, se você aprender com o erro dos outros, como que ocorre no software livre, você poderá desenvolver bem mais e melhorar seu software. E com o desenvolvimento da tecnologia avançando cada vez mais, o que você acha que poderá acontecer no futuro? Por exemplo, com as novas IAs que estão surgindo. As IAs, eu aposto que no futuro as IAs substituirão o nosso trabalho rotineiros e monótonos, que não é necessário tanto desenvolvimento. Mas a gente tem que ter a responsabilidade para entender que ela não pode substituir a gente em tudo. Nós temos que entender como ela funciona e desenvolver ela cada vez mais. Por fim, você poderia dar um conselho para novas pessoas que estão entrando agora nesse mercado? Algo que você gostaria de ter ouvido quando você começou também? Sim, claro. Não tenha medo de errar. Cada erro é um aprendizado para não fazer a coisa ou melhorar ela. Cada erro é uma chance melhor de melhorar seu trabalho e conseguir explodir de conhecimento. Obrigado, Sr. Linus, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui na sua casa, ter nos prestado o seu tempo, ter gastado com a gente. Muito obrigado realmente por ter tido essa oportunidade. Eu queria agradecer por essa oportunidade. Bom, agora nós encerramos a reportagem. Vimos como o Sr. Linus fez o desenvolvimento de software e Linux e como isso revolucionou a marca dos softwares. E vamos voltar agora com o Sr. Eric nos estúdios.